Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomava Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a um dos últimos encontros do Yoga das Três Energias, que eu acho que a gente deve terminar isso em breve. Pelo que eu estou vendo aqui, o Marcelo chamou a atenção hoje. Bom, no último encontro eu não vim, então, só para situar, o que o James fez aqui? O James fez uma lista, né? Conforme as palavras dele, essa lista não tem uma hierarquia determinada. E ela diz respeito à qualidade de uma pessoa livre em termos de ação, conhecimento e amor. Ou seja, as qualidades de uma pessoa livre em termos de Nietzsche, né? Que as pessoas ocorrem em Nietzsche. Ele fala uma coisa interessante aqui. A presença de um benefício acaba implicando a presença de outros. E, graças a Deus, não se destina à avaliação dos outros, né? Não se esqueça que o outro é meramente uma projeção sua. Mas se destina unicamente ao autoconhecimento. Ou seja, essa lista aqui é uma espécie de baliza, uma das muitas balizas que o Vedanta usa. Então, um dos itens que a gente viu foi a autossatisfação completa, ou seja, a ausência de objetos, né, no que diz respeito ao indivíduo se sentir satisfeito, destemor, imortalidade e segurança. Quem vai meditando na ilimitabilidade do ser vai reparando isso ocorrendo. O espelhar constante do amor não dual, que não tem a ver com esses picos de que a gente chamaria, né, de experiências amorosas ou de felicidade, não é bem isso, né? O experienciar constante do amor não dual, ela é pura e simplesmente o indivíduo saber que ele está lidando com ele o tempo todo. Todos os estados da mente são o mesmo, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que a pessoa liberada, o efeito do estado mental nela não altera o entendimento dela na situação, não importa o que esteja ocorrendo. Finalmente, ele fala, a mente habita no ser pleno como o próprio ser pleno, né? Não tem nada que não seja o ser pleno. Isso aqui é para as pessoas... às vezes, esses comentários do James, eles dizem muito respeito ao ambiente no qual ele conviveu durante muito tempo, e acredito que muitos de nós também, né? Que são ambientes que, mesmo quando falam de não dualidade, às vezes acabam, não intencionalmente, a meu ver, projetando, né, uma divisão que é muito característica da nossa cultura, né, a cultura judaico-cristã, de modo que você tenha Deus e um opositor, né, é o diabo, é a divisão. Então, muitas vezes, as pessoas acabam entendendo a mente como uma criadora de problemas. Aí, no Vedanta, a gente aprende que a mente é inerte. E, em última instância, é o próprio sujeito numa determinada modulação experiencial, né? Que permite ao sujeito experienciar-se como sujeito através dele mesmo, né? Depois vem a paz incondicional, que tem a ver com o fato de todos os estados da mente serem o mesmo. Eles não perturbam a paz do indivíduo. Então, você pode ter paz em qualquer situação, né? Uma situação realmente pacífica, numa situação nada pacífica. Mas o indivíduo está em paz, né? Ó, eu vou ler só esse trecho aqui, que tem um capítulo, é um verso do capítulo 2 do Bhagavad Gita, né? Essa figura aqui de linguagem que ele está usando me lembra a figura de Rumi, né? O místico persa,
que ele às vezes usava isso, né? Ele dizia que ele era como se fosse uma hospedagem, né? Onde entra-se e se sai livremente. Ele estava falando das experiências, né? E no campo de experiência dele, que é o corpo sutil. Numa linguagem poética, eles comparavam a uma hospedagem. Aí o Krishna diz: todas as experiências entram na mente de uma pessoa sábia através dos sentidos, mas não criam agitação, não criam vínculo, tá? Porque uma pessoa autorrealizada é plena em si mesma, assim como os rios que desaguam no oceano não perturbam o oceano. E sendo uma pessoa autorrealizada plena, ela não é uma buscadora de experiências, fecha aspas, né? Ou seja, ela não procura a satisfação dela nas experiências, né? Por quê? Porque a aplicação do conhecimento tornou todos os pensamentos que estão sendo baixados do corpo causal como não vinculantes, né? Então, eles não perturbam a mente. Na verdade, às vezes, o indivíduo pode ser capturado por algumas vacinas vinculantes, tudo, mas só o fato dele saber o que está ocorrendo já despersonaliza a situação, né? Aí ele vai entrar agora numa coisa que tem que ter um certo cuidado ao lidar com isso, né? O item 7, que é onde a gente parou, toda experiência é um prazer. Quando você pede por algo, pode não consegui-lo, mas quando você descobre a plenitude, que é a sua natureza, toda experiência torna-se um prazer. Ainda que você não queira ou não precise de nada. Esse prazer aqui, ele tem um modo de ser vivido que é algo diferente, né? Os modos como a gente está acostumado a vivenciar essas experiências, ainda mais numa cultura muito regada, né, a informação de consumo de massa, bota você como se você tivesse uma gangorra, né? Então você tem que estar, eles chamam de feliz e sentindo prazer o tempo todo. Mas na verdade você está com um monte de descargas de vasanas, né, vinculativas, que acabam tendo um reflexo na hora da experiência, que é um reflexo muito intenso, né? Então, é esse reflexo que permite que a experiência seja vivida de um modo bastante engajado e identificado. Se não há uma identificação vinculativa com objetos, a sua experiência com eles vai ser diferente. Ela é uma experiência muito mais suave, né? Tem uma linha de fundo ali satífica que o indivíduo aprende a detectar e a permanecer nela em qualquer contexto. E isso permite um reflexo mais contínuo, né, mais apurado da consciência pura nesse aparato refletor, o que te leva a um gozar da vida mais tranquilo e mais suave, né? Muitas vezes no começo esse gozar mais suave, tranquilo, ele é um porto seguro, né, para as sacudidas que a gente vai tendo na vida. Então o indivíduo está lá, ainda está muito vinculado com algumas coisas, leva umas sacudidas, se centra e ele fica nesse viver agradável. Para muitas pessoas, inicialmente, esse viver agradável, né, que ele é bem mais suave, bem mais ponderado, é mais meigo em relação à vida, né? Não tem esses rompantes assim muito loucos em geral, né? Então, para muitas pessoas, isso inicialmente é muito desconcertante, né? Que a pessoa espera um êxtase místico ininterrupto, né? Mas é uma questão de hábito. É por isso que Nisargadatta dizia que incontáveis vezes ele via as pessoas bem aprumadas numa paz incondicional e pouco tempo depois elas mesmas, né, ele não falava nesses termos, mas devido às vasanas delas,
elas se retiravam dessa paz, né? Então, com o tempo, começa a ficar bem mais preferível você viver nessa paz incondicional, meiga e mais suave, né, em geral, do que você voltar ao sistema de programação anterior, porque você começa a notar que esse sistema que vai tomando conta, ele é muito mais constante, ele tem muito mais a ver com a sua realidade, que é óbvia, né? É a sua realidade que inicialmente determina o fato de você sair correndo feito louco atrás de objetos, né? É essa luz que emana de você e os enganos, né, que estão ocorrendo no reflexo é que fazem com que o indivíduo saia buscando o que é dele em objetos. Então fica aqui esse incentivo para as pessoas que vão começando a tocar essa paz incondicional e quando sentir uma atração muito grande por coisas mais movimentadas, elas podem fazer duas coisas. Elas podem entrar nessa experiência mais de descargas, né, de neuroexcitatórias, né, vinculadas a uma série de imagens, né, todo aquele reflexo que as vacinas dão no indivíduo, ela pode viver isso e batendo junto com o ensinamento, né? Você vai vivendo e vai conferindo com o ensinamento. Ou ela pode se abster de realmente dar corda para isso e realmente ficar direto mais assim nessa paz incondicional que ela é, né? Isso vem tudo se assentando com o tempo, conforme vários já repararam, né? E nesse sentido, essa paz incondicional, você não consegue mais separar ela do que a gente chamaria de uma espécie de prazer, de uma bem-aventurança, né? Por isso que ele está querendo dizer aqui que toda experiência é um prazer, porque, em última instância, a paz do indivíduo não é mais afetada pela experiência, né? Você não é um buscador de experiências. Mas agora ele vai falar uma coisa aqui que é muito delicada, né? É a segunda frase desse parágrafo. Se o devoto não dual desejar de fato, ou seja, se houver desejo mesmo, esses desejos nascem da plenitude. Eles não são maculados por interesse próprio e só abençoam o mundo. Embora esses devotos não duais não tenham mais nada a alcançar para si mesmos, devotos não duais incansavelmente agem pelo bem-estar do mundo. Tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque isso dá margem a muito problema, né? Especialmente quando o devoto não dual ele sai do ônibus da autoinvestigação muito mais cedo do que deveria, né? Até ele começar a entender se ele está num ponto onde realmente os desejos nascem da plenitude, ele precisa investigar muito, né? Investigar muito o condicionamento dele, porque muitas vezes é com base disso que se cometem muitos excessos, né? O que o indivíduo aqui está querendo dizer, numa tradução dessa sentença aqui, se o devoto não dual desejar de fato, os desejos nascem da plenitude. Muitas vezes o indivíduo, né, que ainda não está bem assentado, mas já está instruindo muitas pessoas, a gente já viu isso acontecer várias vezes na história da humanidade. O indivíduo está querendo dizer o seguinte, que ele está falando por Deus. Olha o problema que isso aqui pode dar, né? Isso que eu estou fazendo e querendo é a vontade de Deus, né? Isso tem que ser investigado com muito cuidado mesmo. É claro que isso aqui se aplicaria a um devoto não dual bem amadurecido, né, bem centrado. Mas existem muitos casos onde os devotos que ouvem esse devoto, né, supostamente não dual, podem ser levados à mesma projeção que ele está levando, que é de achar que ele está expressando a vontade de Deus. Muito cuidado com isso, né? A gente brinca, né? O Arlindo gosta de brincar, né? Ishwar willing. Mas isso aqui tem que ter um cuidado tremendo, né? Muitas e muitas tragédias da humanidade ocorreram por causa dessa falta de discernimento nessa hora aqui, né?
Então é delicadíssimo isso que o James está falando. É verdade, mas em Nietzsche tem que ser investigado com muito cuidado. Mesmo porque muitos devotos, eles incansavelmente agem pelo bem-estar do mundo, não porque eles estejam realmente sendo permeados, né, pelo que seria a plenitude, mas eles agem assim por vássanas, né? Vássanas satívicas, né? Então, é muito delicado. Só você está com você mesmo e avaliando você mesmo para poder ter uma posição sobre isso aqui, né? Claro que o professor, as escrituras, essa lista ajudam, mas demanda sempre sinceridade e honestidade, né, do investigador com ele mesmo. Aí ele vai comparar devotos não dualistas com sansaris, né, em relação ao prazer. Porque muda, viu? Não é mais a mesma coisa. Não é mesmo. O Swami Paramarthananda ele diz assim: a atitude de um devoto não dual é de um prazer controlado. É como a diferença entre uma direção arriscada, né, e uma rápida. Tem uma diferença muito grande. Motoristas rápidos controlam a velocidade. Se uma criança atravessasse a estrada, esse motorista seria capaz de frear a tempo. Os condutores imprudentes são propensos a acidentes porque a excitação da velocidade os domina. Olha essa frase aqui que interessante, ó. A excitação da velocidade domina o indivíduo. Ele está dominado pela experiência, pelo impacto que a experiência está dando nele sob forma de excitação. É aquilo que a gente tinha falado lá em cima. O indivíduo está com, em termos orgânicos aqui, ele está com uma série de descargas extremamente excitatórias, né? O que faz com que ele acabe sendo dominado pela experiência, né? O desfrute dos prazeres dos sentidos em um sábio é como a direção rápida, ao passo que esse desfrutar no ignorante envolve riscos, né? Então fica mais uma vez o incentivo, que a gente está falando lá em cima, né? O que seria um prazer, né, para um devoto não dual, né? Em qualquer sentido, é mais suave, né? Há uma suavidade, tem uma meiguice, né, maior, né? Tem diferenças, viu, gente? Tem volta e meia, o James ele fica cutucando isso o tempo todo, esse pessoal dessa Sampradaya, porque milenarmente tem uma confusão tremenda de estados mentais satíricos, muito exacerbados, com o ser pleno, né? Muitos místicos acabam passando isso, né? E o indivíduo tem que ler com cuidado, né? Hoje em dia eu curto mais ler Rumi do que antes por causa disso, porque você consegue pela compreensão sacar, né, essas diferenças de viver, né? Tem devotos não duais que são muito devotos. Outros devotos não duais são mais gnanes. Tem que ir vendo essas coisas como vão ocorrendo. Você que tem que saber como é que você funciona a despeito disso. Por que eu estou querendo falar isso e perturbar tanto, né, as pessoas com isso? Para você não ficar se mirando. É estranho falar isso, mas é para você não ficar se mirando na vida de um sábio como algo a ser seguido, né? Mas sim você se mirar na vida dele para você seguir a determinação dele e encontrar o lugar dele nisso tudo, né? A descoberta dele. Porque às vezes o indivíduo bota um sábio como modelo e muitas vezes esse sábio não é o modelo adequado para determinada pessoa, né? Então é mais os valores que os sábios trazem intrinsecamente que são comuns que é mais interessante o indivíduo se mirar. Senão ele pode querer virar um sábio, como um sábio que já existiu. Tanta gente chegava para vários sábios e diziam: quero ser como você. É a dificuldade do sábio de mostrar para essas pessoas que elas já eram que nem ele, elas eram ele, né? Daquele jeito que elas eram mesmo.
Essa que é a dificuldade, né? Então tem que ter um cuidado muito grande para você não criar uma imagem e tentar repeti-la, né? Cada um tem que usar essas balizas todas do Vedanta, né? E vai vendo mais ou menos aonde ele está e vai esclarecendo as dúvidas que ele tem, né? Com o professor, se os colegas tiverem, né, o alcance dessas dúvidas, as escrituras, né? Então, realmente, né, o sábio ele tem prazer, mas é importante notar que o desfrute do prazer pelo sábio ele é diferente, né? O que está querendo dizer aqui é que a experiência não vai capturar o sábio e, portanto, no que concerne ao sábio, ele pode interromper aquela experiência sem prejuízo para ele. Essa que é a diferença, né? Ele não está tomado pela experiência. Então, no que diz respeito a ele, ele pode interromper. Pode ser que a dinâmica do campo não permita que essa experiência seja interrompida, mas para ele, em termos de compreensão, ela pode ser interrompida, né? Ele vê realmente que aquilo ali não vai levar ele a nada, né? Bom, nenhum senso de posse. Pessoas iluminadas compreendem que os seus corpos compreendem, viu? É compreensão. Seus corpos, mentes e relacionamentos pertencem ao mundo. Seus corpos, mentes e relacionamentos são gunas. São gunas. São blocos de atuação. Todas as esposas e maridos, mães e pais, filhos e parentes são do mundo, são expressões de gunas, né? Pertencem a uma ordem de realidade inerte. Essa que é a verdade, tá? Então, é interessante fazer essa meditação, né? Você olha a sua pessoa e você olha a sua esposa e você vê que no fundo aquilo ali é um bloco inerte, animado por você, consciência, né? Do mesmo jeito que você é um bloco inerte, animado por ela, consciência, né? Sempre a mesma coisa, né? É muito interessante conversar com as pessoas com esse tipo de enfoque, né? E acreditem em mim, você fica um ouvinte muito bom, viu? Muito bom mesmo. Chega a ser até agradável, mesmo que você esteja diante de um evento não muito agradável, né? Às vezes é uma reclamação, uma briga, etc. Mas sempre pela compreensão, né? Já teve uma dúvida aqui no grupo, né? Foi numa classe do Arlindo. Foi perguntado para o Arlindo, essa compreensão é uma separação de fato da experiência? Não. Ela ocorre a nível de discernimento. A experiência em si, ela é um todo indivisível, né? Tem uma palavra em inglês legal para isso, né? É uma é um contínuo da mesma substância modulada de várias formas. Então você não pode desconectar objetos que você acha que pertençam àquela experiência. Você não tem nem como fazer isso. Na verdade, o que você está vendo é um grande objetão chamado experiência, com um monte de objetinhos dentro deles definidos para você poder se orientar. Então, quando isso fica claro, você acaba entendendo que essas coisas não há sentido você dizer que você possui elas. Porque, em última instância, muito embora pertençam a uma ordem de realidade que a gente chama de mítia, esses gunas, em última instância, são você também, né? Então, não faz sentido você querer ter posse sobre coisas. É mais um bom modo de meditar sobre isso, viu? No fundo, você está sempre vendo você mesmo. Eu estou falando do eu, né? Da identidade mesmo, do ser. Você ser, está sempre vendo ser, o tempo todo. Você vê ser no ser e usando recursos do ser, né? Que recurso é esse? É o ser refletindo no seu corpo sutil, que é o ser modulado no meio capaz de fazer parte de uma experiência.
E esse ser, refletindo nessa modulação do ser, né, que é ele mesmo aparecendo como corpo sutil, permite a ele fazer o quê? Experienciar ele mesmo, enquanto ele mesmo, nele mesmo. Por isso que alguns sábios brincam e dizem que nunca nada aconteceu, né? Porque é sempre o eu, através do eu, experienciando o eu como o próprio eu, né? Mas, para efeito de discernimento, essas entradas, essas balizas e o estudo das escrituras do Vedanta permitem que você desfaça os enganos que vão aparecendo ao lidar com esse aparente paradoxo, né? É só o condicionamento que vê isso como um paradoxo. O eu experienciando o eu como eu no eu. Não tem problema nenhum nisso. Isso é o suprassumo do óbvio, né? Mas como tem muitos agarramentozinhos, né? Como a ignorância ela é muito persistente, por quê? Porque o sistema tem que funcionar, simplesmente é isso. Você precisa desse monte de balizas para perder sensos de vínculo com essa parte sua que é inanimada. Sempre que eu tenho algum senso de posse, o que aconteceu? Eu criei um vínculo com o objeto, né? Eu estou vendo, olha o que está acontecendo. Para eu criar um senso de posse, eu tenho que estar vendo um objeto lá no íntimo. Isso quer dizer que eu estou me tomando como objeto também. E no íntimo está querendo dizer que eu estou vinculado a esse objeto que eu estou vendo, né? Eu ainda não estou esclarecido muitas vezes em determinada situação de que existe um vínculo. Não consegui ver ainda esse vínculo, embora quando eu haja as pessoas em volta veem claramente que existe um vínculo. Olha que coisa interessante, né? Então esse senso de posse sobre qualquer coisa, o que ele está querendo dizer para você? Se há senso de posse, é porque, no fundo, você está se vendo como um objeto, possivelmente uma entidade corpo-mente. Então, por isso que esse item aqui é importante para caramba. Sempre que você vê algum senso de posse, em vez de ficar olhando para esse tal desse objeto que você acabou de construir na sua cabeça, olha para o vínculo. O vínculo está mostrando que você está se vendo como objeto. Se eu vejo um mundo de objetos, esse mundo está funcionando como... O mundo é sempre um espelho, né? Se eu vejo um mundo de objetos, é porque eu estou me vendo como objeto. Se eu vejo um mundo de ser, é porque eu estou me vendo como ser, né? Então, através do senso de posse, você rastreia aqui. Você consegue ver. Porque, em relação a vários objetos, é fácil ver que você não tem senso de posse. Agora, um senso de posse muito subliminar e que pode ficar muito potente, pode aparecer quando algumas vasanas são cutucadas, né, e aparecem quando elas fazem o download. Então, quando você vê o senso de posse, o que você vai fazer? Contra todas as evidências experienciais e da sua história, você vai simplesmente entender de uma vez por todas que isso está indicando que você ainda está se vendo como objeto, né? Alguém quer colocar alguma coisa sobre esses itens 7 e 8? Esses itens aqui são muito delicados, né? E quando eu me vejo Primeiro, como objeto, eu me limito, né? Por isso que dá isso, essa sensação, né? De apego, de exatamente, desejo, de aversão, né? Isso aí. exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. É por isso que tem uma certa insistência no indivíduo cultivar o valor satívico. Por quê? Porque o valor satívico ele é uma porta para dois mundos, vamos falar assim, né? Devidamente orientado, ele volta você para o que você é. Se não for bem orientado, ele vai levar você para um experienciar em geral agradável, mas ignorante, né? Por que ignorante? Porque
você vai continuar vinculado a experiências agradáveis, a ambientes agradáveis, pessoas agradáveis, pensamentos agradáveis. E só que a vida não é assim, né? A vida tem os 3 gunas sempre em atuação. É por isso que muitas pessoas preferem passar a vida delas no ashram, na companhia de um guru com uma Shaktipati muito forte, né? Capaz de criar um ambiente profundamente satívico. É preciso muita investigação para a pessoa reparar que ela está apegada a uma experiência. Ela precisa discernir aquilo na hora que ocorre e através de vários desses recursos que a gente está vendo aqui, né? Por isso que tem esses itens, né? A paz é incondicional. Então, não depende de condição objetal nenhuma. Toda experiência é um prazer, né? Vamos ler assim, né? Toda experiência é um prazer devido à paz com a qual você atravessa todas elas, né? E nenhum senso de posse, né? Mesmo que você queira ficar de posse de estruturas, né, tremendamente satívicas, isso está te mostrando que você é um objeto que precisa de um certo conforto de objetos também, né? Só que são objetos satívicos. Então, quando ocorre, né, paz na pessoa, né, uma satisfação, esses valores satívicos, né, devidamente cultivados e bem orientados, eles vão ensinar o indivíduo a ficar sempre onde ele é, porque na verdade ele está sempre onde ele é, né? Ele só está distraído, né? Então você pode usar isso aqui para praticar o tempo todo. Tudo isso aqui que ele está falando. Por exemplo, olha esse 9 aqui. Nenhum senso de fazedor. Bom, nenhum senso de fazedor no conhecimento, porque na experiência o indivíduo vai ter a impressão, muitas vezes, que ele continua com o senso de fazedor. O senso do fazedor não é o problema é você acreditar nele, é você tomar posse dele, né? Você dizer, esse senso de fazedor é meu. Não, todo o conhecimento de Ishvara, o conhecimento do campo dármico, ele é um modo de enfocar mídia de modo que você perca de uma vez por todas, a falsa noção de que esse campo ele é pessoal. É como ele diz aqui, ó, Ishvara, os gunas estão fazendo tudo. Aqui eu estou vendo Ishvara como os gunas, eu estou vendo como um programa automático. Eu posso dizer Ishvara, o princípio inteligente? Pode também, claro. É o que está, né, coordenando essas ações todas essas reciclagens, né, de gunas e vasanas. Mas a gente pode ver a coisa como um bloco bem implacável de atuação, né? Ishvara, os gunas, estão fazendo tudo, né? É por isso que é tão difícil você mudar um hábito, né? Muitas vezes. Por isso que é difícil o indivíduo olhar o que está acontecendo com ele, ver o que pode ser feito, né? Porque ele toma aquilo como pessoal, ou seja, ele está achando que ele vai fazer uma determinada coisa e isso vai deixar ele uma personalidade melhor. É claro que o cultivo de valores satívicos vai deixar a sua personalidade melhor, mas no nosso caso aqui, isso é meramente um recurso que a gente está usando, né? Porque o nosso objetivo em ficar cultivando gunas satívicas devidamente direcionados é que finalmente a gente fique livre dos gunas, né? A gente não se deixe limitar pelos gunas. Você pode brincar com o senso de fazedor enquanto está lavando pratos, enquanto está conversando. Por exemplo, olha quando a gente está conversando aqui, como a conversa flui naturalmente, né? Isso ocorre bastante. E você também pode ver as introjeções que vão ocorrer no seu dia a dia, né? As coisas que estão vindo mais do condicionamento. Pessoas livres não sentem que estão fazendo algo. Elas observam imparcialmente as coisas acontecendo. O Bhagavad Gita diz, aquele que vê inação na ação e ação na inação é sábio e fez tudo o que há para ser feito. Ou seja, aquele que viu que Nitya é assunto dos gunas, né?
aquele que viu que Mitya e a personalidade dele, em última instância, são assunto dos gunas, fez tudo o que há para ser feito, né? No ambiente de ação, que é Mitya, ele vê inação. Por que ele vê inação? Ele vê inação porque, pelo conhecimento do campo dármico, ele sabe, ele entende plenamente que não há um agente específico naquela experiência. A experiência é composta de N fatores que a gente não consegue definir, né? A gente define alguns, mas são apenas cortes, né? Por exemplo, eu levanto a minha mão do mouse, né? Então, eu tô cortando como essa experiência? Olha, eu estou cortando ela assim. Isso aqui é um bloco inteiro. Eu estou cortando minha mão e o mouse. Isso é um corte. Isso é uma tentativa de orientação útil, tá? Mas a hora que eu levanto minha mão do mouse, eu posso agora olhar cada objeto desse separadamente. Eu posso olhar minha mão erguida e o mouse aqui embaixo. Para que isso ocorra, tem que estar entrando muita coisa aqui ao mesmo tempo. Esse mouse não pode se desintegrar, ele não pode sumir. Os meus músculos têm que estar contraídos do modo perfeito para ficar a essa distância, sem se mover. Quando você decompõe um objeto do teu campo de experiência, só que você vai decompondo eles em outros, e você acaba vendo que a quantidade de agentes seria uma coisa impossível de ser avaliada, né? A nível celular, a nível micro, a nível nano, tem um ponto onde você já não consegue definir que objetos são aqueles, aquilo é energia ou aquilo é matéria, né? Então, esses pontos de transição, né, eles não são muito claros. A gente faz esses cortes na realidade, na experiência, e chama isso é um mouse, isso é uma mão, por motivos óbvios, que isso é extremamente útil. Mas a compreensão sabe que não é assim, né? Alex? Oi. Oi, Alex, beleza? Opa, tudo Alex, bom? tudo beleza, Alex? Tudo jóia. Alex, só uma coisa que eu estive pensando, assim, o que você estava exatamente falando agora, né? Que na dualidade, ou seja, nosso processo de experimentar, de fazedor, entre aspas, né? ele ou seja, a cognição mesmo da experiência, vamos dar um nome a isso, todo o tempo, como você falou, qualquer coisa que a gente experimenta é como tem que criar uma distância e nesse momento o sujeito e o objeto é necessário, a dualidade, né? Então, nesse momento que a coisa se separa, que esse mecanismo pede um distanciamento e cria o sujeito e para objetivar algo, ele tem que separar, essa separação é tolerável porque é o processo de Maia, né? Então, ou seja, entendendo isso, pero sem se deixar levar com isso, é se livrar disso, né? Isso é o que eu queria comentar. Perfeito. Essa separação que se faz na experiência, ela é um passo para você deixar de se identificar com a experiência. Você ficar deixando de achar que você é um agente e aquela experiência está cheia de objetos. Então, inicialmente, como é que ocorre a dualidade? A dualidade é como a gente se viu na vida várias vezes e a gente não tinha orientação. A dualidade ela ocorre quando eu entendo que eu sou um fazedor e tenho objetos que passam pela minha atuação. Tá? Isso é a dualidade. Ou seja, a dualidade básica, primordial, é assim: eu me vejo como um objeto que estou atuando em cima de objetos. Esse objeto que eu estou me vendo como objeto, eu estou totalmente identificado com ele, que é o complexo corpo-mente. Então, para começar a desfazer essa bagunça, como é que entra essa metodologia milenar? No próprio campo da dualidade, ela parte de um axioma, e é o único axioma. Ela diz assim: você não pode ser definido por aquilo que está no seu campo de consciência. Um jeito mais fácil de falar, o vedor não pode ser definido pelo visto.
entendeu? Eu não posso ser definido pelo meu corpo, eu vejo o meu corpo. Eu não posso ser definido pelo mundo, eu estou vendo o mundo. Eu não posso ser definido pelos meus pensamentos, eu tenho ciência deles, né? Esse é o axioma fundamental. O que esse axioma vai permitir você fazer? Vai permitir, dentro da dualidade, você construir uma outra relação de dualidade, né? Que é o princípio da desidentificação. Você vai construir um observador que está agora observando você e os objetos pura e simplesmente como objetos. Então, inicialmente, como é que a gente chega no ensino? A gente chega identificado com corpo-mente. Eu sou corpo-mente, Alex fazedor, desfrutador, e ali estão objetos que eu vou tentar obter. Tá? O que o ensino faz? Ele faz você se olhar como um objeto. Ele mostra como você funciona. Ele mostra como o campo dármico funciona. Então, você começa a objetivar você. E objetivar você é o quê? Objetivar você, para o que interessa a gente, depois da gente conseguir objetivar o corpo físico, que não é difícil, é objetivar o corpo sutil e o seu movimento de vasanas. Então, essa separação que o Fernando falou, ela é um recurso que o sistema tem para sacar você da identificação com os objetos, né? Objetos submetidos a mim, o fazedor, né? Finalmente, esse próprio observador que ele está sendo ali alimentado, né? Esse observador ele é muito montado no intelecto, porque ele começa a ter discernimento. Então, ele é uma função do intelecto, né? Finalmente, quando essa separação fica muito clara, de que você está lidando com um objeto, que é você, que você chamava de você, lidando no campo dármico com outros objetos. Quando isso vai ficando muito claro, as condições de você conseguir finalmente reduzir tudo a ser ficam muito boas, né? Você não vai mais ver objetos, você vai ver tudo como você mesmo. Então, é uma manobra engraçada, né? Eu estou sempre me vendo. Vocês estão vendo? Eu estou sempre me vendo. Só que eu estou me vendo com identificações diferentes. Quando eu chego num sistema de autoconhecimento, eu estou me tomando por um objeto. Eu sou o fazedor tudo. Embora esse objeto não seja para mim algo que eu possa objetivar, porque eu estou muito identificado com ele. O ensinamento vai criando uma instância de discernimento no intelecto do indivíduo. Quando isso começa a ocorrer, ele começa a refletir melhor, né, a consciência original que ele é. Isso tudo vai ocorrendo ao mesmo tempo. Ele vai se ativizando mais, uma sativização maior, vai deixando esse observador que está sendo montado cada vez mais sólido, aí se chama eu sou a testemunha. Né? Eu sou a testemunha. Isso ocorre na dualidade? Sim, sim. Só que o que começa a ficar claro para você é que você é uma testemunha que está vendo um monte de objetos, inclusive você mesmo. O que isso faz com você? Isso faz com que você pare de ficar se identificando com os objetos que você estava se identificando e você fique mais interessado em como essa experiência ocorre, mais do que nos objetos fornecidos pela experiência, né? Quando isso está muito bem azeitado, o clique pode ocorrer. É engraçado, né? Você sai de um fazedor desfrutador, você se separa disso e depois, finalmente, você traz isso para você. Né? Você antes estava vendo só objetos. No final, tudo que você vai ver é só ser. Né? Mas esse negócio que o Fernando falou, esse trabalho na dualidade que o Vedanta faz, ele é fundamental. Ele é isso mesmo, é criado uma instância dual sutil, né? Objetos e eu, né? Intelecto discernindo tudo. Até que uma hora fica claro para o próprio intelecto que essa luz que ele propaga é ele em última instância, mas não é o intelecto, né?
Ou seja, ele acaba vendo, ele entende que o instrumento de discernimento é mais um objeto. Ele entende que o observador que está sendo construído é mais um objeto, né? Aí isso aí a gente chama de colapso de observador observado. É uma instância uma pergunta muito boa do Fernando, viu, Fernando? Realmente a dualidade, o Fernando, ela é resolvida na dualidade mesmo. É Por isso, engraçado isso. Vocês repararem, o ensino todo do Vedanta, tirando os Mahavakyas, né, que são aqueles grandes nortes, né, é como se você, a primeira coisa que você faz quando abre um livro é ver grandes enunciados, né? Esse é o livro sobre você. Então, ele se resume a meia página de 80 mil páginas com 4 ou 5 enunciados. E o resto? O resto é para você lidar com isso num ambiente onde parece que você se engana com relação a isso. Então, o grosso do ensinamento é para a dualidade mesmo, né? É para o ambiente dual. Até que o indivíduo percebe que a dualidade também é uma crença. Quando ele entende que a luz do instrumento de discernimento dele não é própria, ela é a própria luz que está aparecendo no campo, aí fica óbvio para ele que o próprio objeto, né, a própria testemunha, observador, é um objeto também. Mas não impede os caras bem estabelecidos dizerem: eu sou testemunha observadora, né? Eu vejo ação na inação e inação na ação. Eles estão querendo dizer que eles enxergam tudo como impessoal. Não há um fazedor, né? E, na verdade, não há nunca nem um ambiente inativo e nem ativo, porque parece que é um blend dos dois, né? Esse recurso que o Vedanta tem de usar duas ordens de realidade, ele resolve muita coisa, porque a verdade é que a coisa fica assim mesmo, né? Tem um ambiente, vamos chamar assim, que ele é estável, né? E que fica claro que a partir dele que está emanando tudo, e outro ambiente que não tem vida própria em si, ele fica se modificando o tempo todo, né? E é assim que o indivíduo vai vivendo. Essa é a ideia de nenhum senso de fazedor, né? Porque, bom, todas essas categorias que o Vedanta vai usando é para entrar em cada camada de projeção que o investigador tem, né? Por isso que tem tantas entradas, porque são infinitas camadas de projeção, né? O indivíduo muitas vezes ele faz umas projeções como essa, né? De que vamos lá, isso aqui é um desejo de Deus. Olha que loucura ele está dizendo. Ele está dizendo que Brahman tem desejos. Olha que loucura está falando, né? Brahman tem desejos e que ele expressa esses desejos perfeitamente. Então, o que vem a Escritura? A Escritura dá um corte nisso. Ela diz, não, a consciência em si, primária, ela é sem ação. Toda a ação, ela ocorre de modo impessoal. Como? Aí ela explica. Explica através dos gunas, explica através do Panchakarana, explica através de um monte de recursos, né? Aí ele continua aqui, ó. Uma pessoa... Deixa eu só ler essa frase aqui, Henrique, peraí. Uma pessoa autorrealizada, ela sabe que quando algo está acontecendo na realidade aparente, nada está acontecendo com o ser pleno. Ela sabe, é por conhecimento sempre, é a última instância. É sempre conhecimento, é o conhecimento apropriado que vai fazer com que você funcione adequadamente em Nitya. Porque em Satya não tem por que você funcionar, porque não tem ignorância lá. Só há funcionamento onde há ignorância, né? Nada está acontecendo com o ser pleno, né? Ele sabe que quando algo está acontecendo na realidade aparente, aí o cara diz assim, mas então, na verdade, não tem nada acontecendo na realidade aparente? Tem, claro que tem, mas em última instância não. Você vai criando uma mente, essa instância que a gente estava conversando sobre ela, né?
que é esse ponto de discernimento, de discriminação, esse observador, né, que ele vai sendo construído, ele tem que aprender a ver. Então, ele está sendo ensinado a ver. Tá? Esse observador, ele entende, num determinado ponto, que a coisa é sempre dupla. Ele sempre vai entender isso. E ele faz isso por entendimento, porque ele não consegue separar essa experiência do ser pleno. É o próprio ser pleno. Né? Então, é sempre por conhecimento, sempre por discernimento. Né? Essa separação sempre está ocorrendo no seu entendimento. Porque a vida como um todo é não dual, então eu não posso separá-la. No fundo, gente, não tem objetos. É isso que está querendo dizer. Né? Isso tem consequências muito engraçadas, inclusive, a nível prático. Né? Mas, Henrique, o que você estava falando? Não, isso que você colocou, né, de primeiro se tornar observador e depois o observador se funde, né? É. Que talvez a gente pode dizer que para sair da ilusão você precisa um pouco de ilusão, né? Sim, com certeza. Com certeza. Ou seja, para sair, para ganhar o jogo, né? Tem que jogar o jogo, né? Um pouco. Senão, as regras do jogo. As regras do jogo é o que nós estamos vendo aqui. Essas são as regras do jogo. Luguna tem que aprender a jogar o jogo para ganhar o jogo. O que seria ganhar o jogo? Sair do jogo. Então, tem que ter um pouco de ilusão para sair da ilusão, né? Com certeza, com certeza. A gente vai lidar com as ilusões, que são as projeções, como? Usando outras projeções. É isso que o Vedanta faz o tempo todo. Né? Ele te ensina a jogar o jogo. Você vai realmente projetar. É engraçado isso, mas é verdade. Você vai projetar uma ignorância para lidar com outra ignorância. Só que uma ignorância é muito mais propícia ao seu bom funcionamento do que outra. Né? Ó, olha essa frase aqui, como é que é engraçada. Ó. Uma pessoa autorrealizada sabe, ela não sente, ela não imagina. Não, ela sabe. É inquestionável que quando algo está acontecendo na realidade aparente, e sim, algo está acontecendo na realidade aparente, nem que seja um bloco inteiro de experiência que a gente não consiga separar, nada está acontecendo com o ser pleno. Como é que ela sabe disso? Ela sabe disso por ela mesma. Porque ela consegue ver que no seu âmago ela não está se alterando, embora tudo esteja se alterando em volta. Né? Aí ele vai usar uma analogia aqui. Mas você olha bem aqui, o que ele está usando? Ele está usando palavras, gente, sempre palavras. No fundo, não dá para expressar, essa que é a verdade. No fundo, não dá para expressar, mas dá para saber o que você é. Né? Mesmo sem conseguir expressar, você sabe o que você é. Mas na hora de você se expressar, você vai ter que usar as melhores palavras que tem. Né? As melhores possíveis. Mas vão ser sempre palavras. Né? A palavra nunca expressa, ela nunca consegue dar conta de uma experiência una. Não tem como. Né? Mas se você souber que você está usando palavras e que você está procurando palavras mais adequadas, é aquilo que o Henrique falou. No fundo, a gente está criando projeções. Estamos jogando as regras do jogo para sair do jogo conscientemente. O mais impressionante é que você sai do jogo conscientemente e a sua expressão, a personalidade, continua no jogo. Olha como é que é tudo duplo. Você vai criando um sistema de entendimento duplo. Eu saí, mas a personalidade está lá. Né? Tem ocorrido umas coisas meio desagradáveis nas minhas relações familiares, e etc. E realmente, eu, como personalidade, eu sigo por essas coisas, né? E as coisas que têm ocorrido não tem como não ser desagradáveis. Elas são desagradáveis. Né? Só que simplesmente elas não incomodam, né? Elas não são coisas assim que vinculam, né? Que desestabilizam.
Paradoxalmente também, né, numa linguagem que a mente e o condicionamento gostam de usar, mas é só uma linguagem mesmo, quando você está sem vínculo nenhum com esses objetos todos, é quando você mais atua de modo produtivo, inclusive ajudando as situações e até a consolar pessoas, né? E consolar a própria personalidade, sabendo que a coisa é assim mesmo. Né? Ele vai usar uma analogia, né? Então, ele usou aqui uma coisa bem abstrata, né? Ó, o Vedanta ele é muito abstrato, ele sempre começa logo do abstrato, de cara. Aí agora ele vai explicar. Quem perguntou? Não, eu fiquei pensando aqui do jogo, né? Oi, Betânia. E aí me veio uma frase assim: eu começo a jogar o jogo sem saber como é o jogo. Quando eu começo a saber o jogo, compreendo o jogo, eu vou até o final do jogo e acabo o jogo. Como se o Vedanta trouxesse a compreensão do que é o jogo para você chegar no final do jogo e parar de jogar. Você chega no jogo Agora, conscientemente. É isso mesmo. Você começa a atuar de modo consciente, né? É isso mesmo. O final do jogo é quando você fica consciente do jogo, percebe que é um jogo e que no fundo esse jogo é você também, né? Mas você não se limita pelo jogo, né? Você não está limitado pelo jogo. Tem que ser um jogo muito bom, viu? Às vezes eu pensava nisso, ficava meio zangado, né? Alguns anos atrás. Hoje em dia eu tenho uma projeção muito legal para lidar com isso. Vou falar para vocês essa projeção. Sabe qual é? Ishvara não quer que você seja um idiota. É isso que ele está querendo dizer. Ele não quer que você se complique. Né? Por isso, o jogo é pesado, o jogo é refinado mesmo, é um jogo muito intenso. Não quer que você fique preso, complicado, se atrapalhando com um monte de objetos, que, em última instância, são você mesmo, são suas próprias criações. Né? Então, é uma benevolência que esse jogo, às vezes, seja tão pesado. Né? É engraçado, né? A gente vai... É um jogo benevolente, mesmo sendo tão pesado, a gente começa a ter que se expressar desse jeito. Né? Ele vai entrar com... Oi? E o pior que o árbitro, o juiz do jogo é Mr. Maia, não é honesto, né? Não, claro que não. Não é da FIFA, né? Não pode ser honesto com você. Não tem como. Como vai ser honesto com você? Você está num jogo de trapaceiros. Por isso que é legal aquele filme Revolver, porque é um jogo de trapaça. É trapaça mesmo. Aí você usa uma trapaça para sair da trapaça. Você começa a trapacear no jogo também. Você inventa um observador. Olha que maneiro. Em vez de você ficar criando identidades com os objetos, você começa a criar um observador que não está vinculado a nada. Olha que maneiro. O que você está fazendo? Você está trapaceando também. Você está criando. E às vezes o jogo, para ser jogado, necessita pato, né? Até que o pato amadurece, assim, não tem jogo sem jogador ruim, né? Não tem, cara. Jogo tem com um jogador do muito medíocre até o excelente. Senão, não é jogo. Não tem jeito. É assim mesmo. Todo mundo chega a um jogador bem medíocre, né? Bem achando um monte de coisa que não faz sentido nenhum, né? E é muito legal. Sabe o que é muito legal, Fernando? É que o Vedanta ele não precisa partir dos Mahavakyas, dos grandes enunciados, para ele questionar as conclusões que você faz em cima da sua própria experiência. Olha que legal, né? Partindo do pressuposto de que você está se assumindo como um corpo e uma mente, ele mostra que as suas conclusões não são válidas. Olha que bacana. Muito legal isso, né? Dentro da própria compreensão que você tem de dualidade, ele vai mostrar que essa compreensão não faz sentido. Através da análise do campo dármico, de Ishvara, do corpo sutil, dos jivas. Claro, sempre tendo, né, o objetivo
maior, né, no entorno, né, para orientar essa garimpagem toda que a gente faz aqui. Mas sempre desse jeito, sempre desse jeito. É uma trapaça mesmo, é realmente uma trapaça muito bem feita, né? É um baita de um jogo. Ô, Alex, Quem souber de alguma versão desse filme Revolver, do Guy Ritchie, com legenda em português, que a Betânia não encontrou. Mas esse filme, ele bota isso aí tudo numa perspectiva bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Vocês vão ver aquele filme ali e vão achar ele o máximo, né? Mas eu queria até dar um toque, assim, deve ter no YouTube uma versão com legenda. A qualidade em geral é boa e tem uma grana que você paga pelo cartão, né? Você tem um mês para ver quando o pagamento é feito e na hora que você começa a ver, você tem 48 horas para terminar de ver. Vale a pena, Revolver, do Guy Ritchie. Alguém ia fazer uma pergunta, mas deixa eu só ler aqui a analogia que ele vai usar para sair desse ponto mais abstrato aqui. Ó. Uma pessoa autorrealizada sabe que quando algo está acontecendo na realidade aparente, nada está acontecendo com ser pleno. Aí o cara faz aquela pergunta, mas como isso é possível? Para quem tem essa pergunta, ele vai usar uma analogia exclusivamente de Nietzsche, tá? Mexe com posição relativa do observador. Uma pessoa sentada em um trem que parou após ter viajado em uma direção, sente como se estivesse se movendo quando outro trem, em trilhos adjacentes, se move na direção oposta. A autorrealização, quem nunca teve essa experiência, né? A autorrealização é a identificação total com a imutável testemunha não experienciadora, né? Com a consciência original, tá? E não com pensamentos que vêm e que vão. Do ponto de vista da estação, nada está ocorrendo, tá? Ele está querendo fazer a analogia que esse movimento todo ocorre dentro da estação. E a estação em si não se move para isso, não tem movimento para isso, né? A sensação estou fazendo é causada pela sobreposição da ação no ser pleno sem ação. O eu é sempre livre de ação. E também que a sensação estou fazendo é um programa que funciona de um modo muito preciso, que a gente localiza ele no Vedanta nas instâncias egóicas do corpo sutil, né? É aquele que se assume um agente. Por quê? É que essas coisas a gente tem que raciocinar por que a coisa se monta assim. Olha só, por que o indivíduo se vê como agente? Porque, em primeiro lugar, ele se vê como um desfrutador. Essa que é a base. Se ele não se visse como desfrutador, né, ele não estaria indo em direção ao mundo dos objetos, tentar se satisfazer, tentar usufruir, né? Então, inicialmente, por isso que se diz que o problema é a ignorância fundamental, né? É um problema de identidade. Porque todo esse fato do indivíduo não conseguir ver que ele é o que ele está procurando, mas não o objeto, é que engendra, vamos falar assim, engendra o acionamento desses programas, né? O indivíduo ele leva um corte tamásico, ele não consegue ver a realidade última dele, ela não está disponível para ele, com aquele monte de camadas de vacinas. Ele olha os objetos, identifica objetos, é ensinado a isso, e aí ele liga um programa, o programa começa a rodar. É o que se chama de ego. Nesse caso é o tal do ego, né? A sensação estou fazendo é causada por sobreposição da ação no ser pleno, sem ação. Por quê? Porque esse eu de estou fazendo, a verdade desse eu estou fazendo, ela é total, mas só se tudo fica tudo só reduzido à consciência. E aí não faz mais sentido dizer que você está fazendo alguma coisa. Você estaria fazendo o quê? Eu, consciência, faço consciência, através da consciência, na consciência,
Para a consciência, não. Né? Agora, para o fazedor, essa frase "eu estou fazendo", ela é um problema, porque o eu é correto. Né? Esse eu, quando ele é olhado cientificamente, ele pode abrir uma porta para a sua natureza. Né? Mas quando ele é assumido pelo ego como agente, ele cria essa sobreposição da ação, que ela é impessoal, ela é dos gunas, e ele cria em cima desse eu estou fazendo. Muitos bebezinhos não conseguem atribuir a eles inicialmente nenhuma ação. Eles usam até o nome deles em terceira pessoa. Neném quer isso, neném quer aquilo. Ele não consegue ver um agente ali, né? Para você ver que não tem agente mesmo específico. Né? A situação quer alguma coisa. Que situação é essa? Ele vai chamar de neném. Neném quer isso, neném quer aquilo. Né? Vocês entenderam essa sobreposição? Né? Você vê uma ação, o indivíduo já está rodando o programa egóico, ele consegue pegar aquele eu ali, que se refere ao único eu, e consegue chapar uma ação nesse único eu. Isso já é o programa rodando, ocorreu já a identificação. Né? Quando isso ocorre, ninguém sabe muito bem, parece que é muito cedo. Né? Mas tem uma hora na vida da pessoa que ela tem a nítida impressão de que é ela que está fazendo coisas. Né? Nesse ponto, ela está com o ego bastante alimentado, né? Bastante sedimentado, e aí ela fica trabalhando sempre com rajas e tamas fundamentalmente. Né? Agora, é interessante vocês notarem isso. Como é que ocorre isso? Ó? Bacana do Vedanta é que ele explica. Isso é uma sobreposição de ação no ser pleno. Por isso que é uma trapaça, cara, porque não é verdade. É realmente um truque, um trambique, não é verdadeiro isso. Né? Veja que o eu é sempre livre de ação. Como é que eu sei que eu sou sempre livre de ação com o tempo, com o ensinamento? Porque eu não estou vinculado ao resultado das ações. Né? Então, como é que eu estou atuando, sendo eu fazedor, se eu não estou vinculado às ações, ao resultado das ações? Né? Então, tem algo atuando? Bom, mas é óbvio que tem algo atuando. E isso que você chama de eu, né, você, esses pequeninos jivas, eles são mais uns parafusinhos nesse experienciar todo. Né? Ele não passa disso. O fundamental aqui é que essa sensação eu estou fazendo, ela causa essa distorção de botar o jiva no centro do campo dármico. Né? E quando isso aqui vai sendo desmascarado, quando a gente vê que isso é uma sobreposição tudo, qual o resultado disso? O jiva ele fica mais um fator dentro dos impensáveis e impossíveis da gente definir no campo dármico. Né? Aqui ele está usando agora um outro exemplo. Né? Antes, ele falou da ação na inação. Né? Que ele comparou a inação, né, nesse sisteminha dele aqui, à estação. Né? Agora ele vai mudar. Ele vai tentar usar um exemplo de Nietzsche para mostrar a inação na ação. Né? Todo mundo já viu isso também. Ó. Um barco no horizonte, movendo-se rapidamente para o mar, parece estar imóvel para uma pessoa parada no cais de onde partiu. Quem remou já no meio de grandes barcos sabe como isso pode ser perigoso. Né? Principalmente quando o barco vem na sua direção e você não sabe a distância. Embora aparentemente nada esteja acontecendo, algo está acontecendo. Né? Parece que não está acontecendo nada para quem está olhando aquele barco, mas ele está se movendo. Eu lembro que eu remava muito aqui no Rio, no mar, remava com caiaque. E a gente tinha que calcular muito quando atravessava a Bahia para a gente não ser apanhado pela inércia dos cargueiros, né? Que realmente para a gente parecia que não estava acontecendo nada. Parecia que ele estava longe, só parecia. Na verdade, ele estava se aproximando. Mas a gente não tinha parâmetro para ver qual era a distância, né? A gente nunca tem.
a liberdade da ação não é alcançada ao não se fazer nada, tá? Já que o equipamento está constantemente ativo. O equipamento está constantemente ativo, queira você ou não. Até quando você está em sono profundo, o seu equipamento está ativo. Reprodução celular, funcionamento de sistemas, né, dos pranas, do ar vital, tudo. Por que ele fala isso? Né? Porque o problema não está na ação em si, mas no modo como ela é vista no contexto do ensinamento. Né? O problema nunca é a ação em si, nunca é o pensamento em si, nunca é o outro, nunca é um pensamento que passa pela sua cabeça, nunca é isso. O problema nunca são objetos. É o modo como você olha eles no contexto. Esse que é o problema. E que modo é esse? Fundamentalmente, o modo é o que afinal de contas, sou eu. Né? É esse que é o modo, esse que é o ajuste. Esse observador que o Fernando comentou, ele é fundamental para pegar essa embolação, e a primeira coisa que faz é botar ela de cabeça para cima. Né? Bota ela no lugar. Eu sou um observador vendo objetos. É o primeiro truque que se usa contra o truque de achar que você pode ser um usufrutador importante e, portanto, um fazedor, um cara que está buscando resultados. O equipamento está sempre ativo, então não fazer nada não faz sentido. Uma pessoa autorrealizada está engajada no mundo como qualquer outra. Tá? Eu não sou fazedor significa o seguinte: eu sou a consciência ilimitada, não dual e sem ação. Não sou maculada pela ação, não sou restrita pela ação. A ação ocorre devido aos programas que eu uso, que são impessoais. Né? Não é uma declaração sobre o corpo, não é uma declaração sobre a mente e não é uma declaração sobre o intelecto. É uma declaração sobre esse eu que todo mundo usa. Eu isso, eu aquilo. Tá, mas qual é o fundo ali, né? O que é esse eu? O eu é a porta de saloon. Já viu o filme americano? Claro, né? Todo mundo viu. Faroeste. A porta abre para cá e abre para lá. Né? Essa porta é o eu. É o tal do eu ali. Né? Se você abre ela devidamente orientado, ela te mostra qual é o eu ao qual você está se referindo quando você fala eu. Qual é o eu, na verdade, ao qual você está se referindo. Quando não é bem orientado, essa porta de salão, ela abre para onde? Ela abre para o salão do salão. Um monte de gente se atrapalhando com um monte de coisa e vivendo suas vidas, achando que o eu, ao que elas estão se referindo, é aquele monte de euzinho que se acha fazedor e executor. Né? Ô, Alex, ô Ronaldo, tudo bem? Estou dizendo que não é uma declaração sobre corpo, mente e intelecto. Não é. Não é. No fundo, é uma declaração sobre um pensamento, eu, e de onde está vindo esse pensamento. Por isso que alguns sábios do Apontar Direto, eles diziam assim, firme-se no eu e veja de onde ele vem. Que eu é esse? Por isso que alguns caras do Apontar Direto fazem isso. Agora, sem você ter um monte de instrumento de discernimento, nesse trajeto você pode se enrolar com várias coisas. Ronaldo, deixa eu só terminar esse parágrafo aqui. Uma pessoa liberada está livre da necessidade de agir enquanto age. Eu vou ler o resto e eu vou pedir um pouco mais de paciência para o Ronaldo, porque eu vou voltar para essa frase aqui. A suposta pessoa é, na verdade, o ser pleno. Pronto, resolveu o problema. Os caras ficam enrolando durante décadas para simplesmente dizer o seguinte, que essa tal da pessoa também é o ser pleno. Só que o ser pleno não está limitado por esse monte de pessoas. E vive no corpo, tudo isso aqui é concessão, tá? Diferentemente do resto de nós. Por quê? Porque não está identificado com o corpo.
não há sensação de gênero. Ele ou ela está feliz com o que vier a ocorrer e não deseja ser outra pessoa. Não deseja ser outra pessoa porque é impossível ser outra pessoa. Está feliz com o que vier a ocorrer porque, nesse sentido, satisfação, felicidade, paz em Nietzsche é tudo a mesma coisa. O que vier a ocorrer ou o que não vier a ocorrer não vai alterar esse contentamento, essa paz, essa felicidade, né? Essa bem-aventurança. Agora, deixa eu ler isso aqui, olha. Uma pessoa liberada está livre da necessidade de agir enquanto age. Por que ela está livre da necessidade de agir? Ela está livre da necessidade de agir porque a necessidade de agir ela é uma projeção egóica. Tá? É a instância egóica do intelecto, do corpo sutil, que faz o indivíduo crer que, ao agir, ele pode obter aquilo que ele quer. O sistema sempre é esse. Tá? Essa necessidade de agir só faz sentido quando a gente fala num jiva, num sansari. Tá? Ele tem necessidade de agir por causa disso, porque ele espera obter os frutos da sua ação. Tá? Agora, ela está livre da necessidade de agir enquanto age. Por quê? Porque ela já foi... a compreensão dela já foi lapidada pelo Karma Yoga, mostrando que, enquanto ela age, na verdade, ela age em prol do campo dármico. Então, ela não está no centro do campo dármico, tentando puxar o campo dármico para si, para ele dar a ela o que ela quer. Não. Ele aprendeu a agir, entendendo que, quando se age, sempre está se agindo como mais um fator no campo dármico. Então, ela está livre da necessidade de agir, mesmo agindo. Por quê? Porque a necessidade de agir tem a ver com o jiva, que está sempre procurando obter alguma vantagem, né, ou algum objeto que o satisfaça. Né? E, nesse caso, a pessoa liberada ela não tem essa necessidade de agir, porém, ela age como mais um fator. Né? Tudo adequadamente visto. Então, uma pessoa liberada, ela reentendeu o que é agir, por que ela agia, ela começou a entender o que é agir e ela entendeu qual é o contexto desse agir. Né? Esse agir é sempre o campo dármico. Dá para dizer sim, dá, que todas as atitudes das pessoas são ações do campo dármico, aparecendo enquanto ações ali, se desempenhando através de jivas também. Né? Então a pessoa vê uma grande tragédia e diz, meu Deus, isso aqui é o campo dármico, é Ishvara atuando? É Ishvara, cara, fazendo a limonada que dá para fazer, com esse monte de limão azedo e açúcar ruim. Aí dá esse monte de porcaria. Mas Ishvara não pode trambicar as regras que ele coloca, as regras de trambicagem que ele bota. Não tem como. Quem tem que desfazer essas regras é o ser pleno, que é ele mesmo identificado com esses agentes. É através disso que vai ser desfeito. Né? Imagina como fosse uma analogia, como se o ser pleno fosse algo impossível de ser compreendido. O que somos é impossível. Mas existe um enraizamento do ser pleno como Ishvara e o enraizamento do ser pleno, tudo isso no que nos interessa, né? Enquanto um monte de jivas. É o mesmo ser pleno. E, do mesmo modo que ele vai atuando, que os karmas, né, do campo dármico, dos jivas, vão sendo atuados e os jivas vão sendo liberados, também, uma hora, esse grande bloco de atuação que é Ishvara, como um todo, também vai sair de cena. Vai ser tudo ficar reduzido à mera consciência original. Né? Então, quando a gente pensar em Ishvara, a gente está pensando no Upadi, né, numa montagem muito diferente do Jiva, muito diferente, com atribuições diferentes. Às vezes a gente vê essa dúvida, né? Então
eu vou entender tudo do campo. Não, não, claro que não. Você tem um sistema de gerar experiência, de compreender a experiência, chamado corpo sutil. Ishvara é outro. Ishvara é a experiência com todos os elementos possíveis ao mesmo tempo, né? Em tudo, todas as potências dos gunas, é Ishvara atuando também como princípio inteligente. Então é um outro sistema. Essa conversa de Ishvara, ela é essencial para o indivíduo perceber essa diferença hierárquica enorme entre Jiva e Ishvara. Dá para a gente dizer que todo Jiva é Ishvara, em última instância. Mas não dá para a gente dizer que Ishvara está limitado aos Jivas, né? Não tem como, é impossível. O Ronaldo ia fazer uma pergunta. O que você ia falar, Ronaldo? Na realidade, você acaba vendo aí a questão do Ishvara, né, como uma ferramenta. Depois vem o entendimento que, como o universo é não dual, não existe ninguém fazendo nada, né? E outra analogia bem interessante que eu vejo é a questão do ponto de vista, que eu gosto dessa metáfora do oceano. Do ponto de vista da água, não tem nada acontecendo. Olhar do ponto de vista da água, essa metáfora eu acho magnífica. Não está nada acontecendo, só tem coisas acontecendo do ponto de vista da onda, né? E do ponto de vista da água, não existe, é assim que eu vejo o universo, essa compreensão. Do ponto de vista do universo, fazendo uma analogia com a água, não tem ninguém fazendo nada. Isso. São analogias que a gente usa, né, Ronaldo? Então, no fundo, você chega à conclusão que, como o universo é não dual, não existe ninguém fazendo nada. As coisas realmente acontecem, né? E outra coisa, essa questão de, a partir do momento em que você deixa de ser um ponto no universo, um ponto restrito, um ponto ancorado, você passa do ponto a ser tudo. Ou seja, quando você não é nada, você acaba sendo tudo. Metaforicamente falando. Metaforicamente é isso mesmo. Tem uma frase muito bonita de um apontador direto, que é o Rupert Spira, que eu gosto muito. Ele diz que na compreensão você não é nada, e no amor você é tudo. É bacana isso dele, né? Bacana. Sim. Bacana. Muito bacana, né? Mas, e aí a gente vê que quando o cara fala que no amor ele é tudo, aí a pessoa tenta entender como é que é esse amor não dual, né? Porque, na verdade, a gente tenta entender de um modo complexo, que é através do condicionamento. O condicionamento é uma coisa complexa. A gente tenta entender de um modo complexo uma coisa extremamente simples, né? Extremamente simples. Uma coisa extremamente pacífica, simples, né? Toda pervasiva. Tudo isso a gente fala para sempre voltar àquele ponto, né? Poxa, não entre nas impressões deixadas pelo condicionamento, impressões essas ligadas a um fazedor, desfrutador, né? Porque essas impressões, elas vão te dar todo o teu sistema de medos e desejos que te trouxe para o Vedanta. Então, é aquilo, né? Às vezes o indivíduo vê que tudo está realmente ficando parado, né? com esse ensinamento. E ocorre um estranhamento. Aí ocorre uma projeção que o Henrique ele botou uma vez muito bom. O cara vê tudo isso ficando parado e ele aciona uma projeção, né, muito sutil, que é a projeção de estar vinculado a alguma coisa, não importa o quê. Né? Então, nessa hora é importante estar bem agarrado no ensinamento, porque toda bagagem de vássanas, de acúmulo, tudo, vai estar apontando para o cara, inequivocamente, que aquilo ali não tem como ser daquele jeito, né? Mas com o ensinamento ele vai ficando nisso, sempre pelo ensinamento, né?
sempre pelo ensinamento. É a aplicação desse ensinamento que vai, inclusive, atenuar as vasanas mais agressivas, né? As vasanas mais rajásicas e mais tamásicas, né? É tudo por compreensão, né? A separação é toda pela compreensão. Que, como foi dito aqui em última instância, a realidade é não dual. A gente está sempre fazendo cortes, né? Eu digo assim, tem Satya e tem Mithya. Ah, mas eu consigo separar os dois? Não, só no entendimento, né? Eu estou me vendo claramente, tem uma instância aqui profundamente pacífica, satisfeita como as coisas são, satisfeito em si mesmo, sem nem pensar nas coisas, e tem uma outra que ela age, né? Para obter satisfações, mesmo que não sejam vinculativas, né? Mas eu sempre fico, né, observando bem, né, essa dinâmica. Eu não consigo dissociar uma da outra, embora seja inequívoco que esses dois sistemas, aparentemente duais, etc., eles estão atuando. Na verdade, o sistema relativo ele se resolve no absoluto, né? Porque, no fundo, nada do relativo interfere no absoluto. E é o conhecimento que mostra para a gente que a mesma luz que é você é a luz que está em Nietzsche também, né? É pelo discernimento que isso vem, né? Aqui ele vai para o item 10. Diferenças não são vistas. Oi? Eu queria que você falasse um pouco, né? Que você começou a falar quando estava nessa parte do senso de fazedor, de um mecanismo dele vinculado com o desfrutador. Queria que você falasse um pouco mais disso, porque é interessante essa colocação, porque eu fiquei pensando, puxa, será que então é porque a gente quer desfrutar que daí vem o senso de fazedor? Aí eu fiquei me perguntando se era isso que você estava querendo dizer. Era isso mesmo. Porque ocorre tudo meio... Eu acho que tudo ocorre meio simultaneamente, né? Mas a gente pode fazer uns cortes. Primeiro, o indivíduo está velado, né? Como consciência. Então, ele não consegue ver a natureza dele como consciência. Ele não tem como. Como isso está velado, esse impulso ele começa a projetar no mundo a satisfação que ele é. Você compreende isso? Isso é uma coisa importante pra caramba. Foi aí que eu falei, puxa, que interessante. Mas é mesmo. Quando a gente está valorizando objetos, a gente está projetando no mundo o que nós somos, né? O que atrapalha nessa conclusão é porque cada indivíduo ele nasce com um naipe de vasanas. E essas vasanas é que vão ser o primeiro veículo que vai levar essa bem-aventurança do ser para o objeto. Muitas vezes essas vasanas não são boas, né? Até em relação a determinada comida, né? Eu olho para um objeto, mas devido ao condicionamento de vasanas que eu tenho, eu olho para aquele objeto é um prato de comida que a minha vasana já trouxe uma leitura não agradável. Mas observa que o primeiro impulso que eu tenho é buscar coisas agradáveis. Você vê isso? Eu estou sempre olhando em busca de satisfação para o mundo, então eu vou buscar coisas que me agradam. O problema, quando o indivíduo não está devidamente orientado, é que ele fica muito confuso, porque como ele está orientado pelo gosto, ele começa a reparar que o gosto varia, né? Varia dependendo da companhia da pessoa. Alguns gostos são realmente horríveis, outros podem ser saboreados de outra forma. O que está acontecendo? Quando o indivíduo está fazendo isso, ele está atribuindo ao mundo o que ele é, só que filtrado pelas aversões e preferências dele. Como ele não sabe que é ele que está dando tudo isso para o mundo, isso não é vivido nele, ele pode até ler sobre isso, mas isso não é vivido,
ele começa a ficar confuso, porque o parâmetro dele de gosto não funciona bem. Ele varia, ele muda de dia para dia, ele faz com que ele rejeite algumas comidas que há alguns anos ele comia e vice-versa, né? Nesse momento, fica claro para o indivíduo que está confuso que ele só tem 2 movimentos a fazer, e nesse momento ele vira um fazedor, né? Ele está diante de um objeto, aquele objeto agrada a ele. Qual é o sentido? O que o sentido de fazedor faz com ele? Direciona ele em direção ao objeto. Ele vê um objeto que as vacinas dele colorem mal, né? Dão um mal colorido. Qual é a atitude dele como fazedor? Ele tem 2. Ou ele se direciona àquele objeto para destruir ele, né? O objeto, ou ele se afasta do objeto. Então, por trás de todo o movimento do fazedor, sempre tem uma expectativa de usufruir de um resultado, seja esse resultado eu gozar das coisas que me agradam, quanto eu evitar as coisas que me desagradam ou destruí-las ou transformá-las. Então, sempre tem isso. A gente olha para o mundo e esse mundo somos nós, sempre foi, né? Só que devido aos nossos condicionamentos, a gente está vinculado a determinadas modulações que o eu tem nesse mundo, né? Essa base dessas vasanas é que faz com que o indivíduo tenha que se mover, né? Porque ele é ignorante, ele não sabe dele como a fonte de toda a satisfação dele, e, ao mesmo tempo, ele acha, sem nada que possa provar para ele, que aquelas coisas podem dar satisfação a ele. Então, quando ele constata isso, ele começa a se mover, ele vira um fazedor. Ele está fazendo. Então, se você tem um senso de fazer muito agudo em relação a alguma coisa, é claro que está tendo aí um vínculo, né? Mesmo que, no fundo, essa ação seja toda impessoal, para você, isso não está visto, em última instância, como pessoal. Com relação a determinado vínculo específico, pode aparecer uma ideia de fazer, né? O que aí mostra que você tem vínculo, né? É engraçado, Betânia, é como se a gente estivesse nascendo e morrendo o tempo todo. Tá? Essa é uma analogia muito legal. Cada hora que você nasce, você está expressando um conjunto de vasanas. Aí terminou aquela expressão, você morreu. Pá. Aí está lá, contente. Olha que engraçado, né? Morreu para as vacinas, está lá com o seu contentamento. Aí, dali a pouco, vem o outro download. Aí você nasce de novo para o mundo dos objetos. Aí vai lá, papapá, faz, tem sucesso, fracassa, para de novo. E assim o tempo todo. Cada situação que ocorre é como se ela trouxesse um Alex diferente. E é isso mesmo, está trazendo um Alex diferente mesmo. Né? A gente é que ficou acostumado a olhar para a cor, né? Olhar para alguns padrões, mas cada coisa dessa está trazendo um Alex diferente mesmo, sem dúvida. Se você se olhar assim, poxa, isso é um truque, viu, ô Fernando, isso é um trambique, hein? Se o cara se olhar assim, ele está com um trambique muito legal para usar nesse jogo. Né? Isso vai dar uma impessoalidade muito boa para ele. E, ao mesmo tempo, uma disponibilidade muito boa também. Né? É uma carta na manga muito poderosa essa. Você se imaginar, né? Você se ver como nascendo e morrendo a cada instante. Porque, no fundo, é uma carta, é um trambique, mas ela está mais próxima da realidade do que o contrário. Né? Está mais próximo da realidade do que o contrário. Porque o que movimenta o Jiva, né? o Sansari, realmente são os downloads de vasanas. Né? Na verdade, o que movimenta eles são sanskaras, né? Que são conjuntos de vasanas, que aí a gente vai poder equivaler isso a um perfil, determinado perfil daquela personalidade. Né? Para lidar com gente, ela tem esse bloco de sanskaras. Né? É muito prestativa, parará, mas ao mesmo tempo gosta de papo demais, então se alguém está trabalhando com essa pessoa, talvez ela enrole. Para ficar sozinha, ela já não funciona tão bem, né? Ela já fica mais ansiosa. É como se a cada momento,
cada sanskara que aparecesse, ele te mostrasse uma vida nova, instantânea, que está aparecendo em determinado contexto do campo dármico. Então, é isso mesmo. O que nos torna fazedores é nós querermos usufruir dos objetos. É isso mesmo que você entendeu. Perfeito. Não tem como você se ver como um desejoso usufrutador se você não tem como fazer, Não tem como. Você não tem como se aproximar e nem se afastar dos objetos. Sim, isso não deu para entender, porque eu tenho entendido bastante, e foi com o Vedanta que eu entendi, que eu não sou o fazedor, né? Uhum. Tem uma palestra do Dayananda que fala tudo é dado, que é maravilhosa. Sim. E que daí a gente percebe o quanto todos os fatores são tantos os fatores que a gente, na verdade, não faz nada, né? Mas, porém, quando você falou hoje sobre a palavra desfrutador e vinculou ao fazedor, eu pensei em mim mesma, né? Porque eu gosto de desfrutar da vida. Assim, eu tenho prazer com a vida, de todas as coisas, né? Até uma situação ruim, eu consigo desfrutar dela alegremente, não tem problema com isso. Uhum. Só que esse desfrutador da Betânia, que é uma Vassana, né? Também, ela alimenta o senso de fazedor, mesmo eu entendendo que eu não sou a fazedora. Mas ela alimenta, porque daí eu ainda fico dependente no sentido de achar que o desfrutar é algo que, nossa, como me satisfaz o desfrutar, né? Então, acabo alimentando o senso do fazedor de alguma maneira, né? Eu estou pensando nisso agora aqui, com esse vínculo que você fez, porque de certa maneira eu quero continuar desfrutando, parece, só que com um erro de visão de que o objeto vai me dar alguma coisa ainda, né? Eu estou pensando aqui nisso. Isso, é só um erro de posicionamento, é um engano de posicionamento. Mas o Jiva, ele é desenhado para o desfrute mesmo, né? O desfrute em termos de prazeres sensoriais, mentais. Ele tem esse desenho mesmo, não tem problema desse desfrute ocorrer, né? Não tem problema nenhum. E o senso de fazedor, eu hoje em dia me pergunto se esse senso de fazedor ele vai embora, né? Alguma vez, né? Por hora, basta assim que seja entendido que não tem como você ser um fazedor, né? Ou, pelo menos, você não ficar agarrado a isso. Você pode curtir uma situação, Betânia, o que se chama de vássanas não vinculativas, né? Sem vássanas, você nem se manifesta, né? Nem aparece aqui. Então, não tem problema quanto a isso, né? O único problema que você falou é o problema do entendimento, é você olhar a situação do ponto de vista não adequado. Mesmo porque olhar a situação do ponto de vista mais adequado, que é o modelo do Vedanta, ele vai deixar você até mais apto a desfrutar demais da situação, né? Essa impessoalidade diante de situações agradáveis, ela aumenta o desfrute, né? O sistema trabalha mais solto. Então, eu acho válido isso, né? Eu acho que toda hora que você... Mas eu fiquei ao mesmo tempo... Claro, desculpa. Então, toda hora que tiver claro numa ação que você está se achando o fazedor, então você deve voltar ao ensinamento e continuar na ação. Entendeu? Você tem que compatibilizar isso aí, Betânia. Parece que são duas coisas antagônicas, mas não são.
não são duas coisas antagônicas. Quando o condicionamento da gente é levado a refletir sobre isso, ele acaba vendo um paradoxo, né? Ele diz, pô, mas como é que... Mas olha que coisa engraçada, eu estou sempre satisfeito. Então, se eu estou sempre satisfeito, como é que o nível de satisfação da minha personalidade aumenta e diminui, né? É porque funciona assim mesmo, né? O nível de satisfação ele varia porque a manifestação, o relativo, ela é engendrada de modo que nada nela fica parado, ela está sempre em movimento. Quando a gente vê pelos gunas, a gente vê sempre que são combinações infinitas de 3 gunas, né? Cada uma responsável por um aspecto da manifestação. Então, no seu caso, assim, se é uma ação que você acha que você precisa fazer, aí já é outra coisa, para se sentir bem. Aí é diferente. Aí você tem que investigar, tem que ver se é uma ação favorável ao campo, né? Porque às vezes a gente é compelido a agir, né? E uma hora você vê que aquilo ali tinha que ter agido mesmo. Agora, muitas vezes a gente está projetando mesmo. Mas eu não vejo problema em você curtir uma ação. Você vai lá, você quer fazer um chá, entendeu? Vai lá, faz um chá, saboreia um chá. Não sei, vai passear, vai curtir cozinhar, namorar, conversar. Né? O fundamental é que você não fique vinculada. Jogar um osso. Você leva o bichinho para passear, né? É legal sair assim para dar uma volta. Porque o vínculo é que vai te mostrar que o escopo onde está a ação não está adequado. Por exemplo, se você acha que agindo, né, é um outro modo de olhar. Ó. Se você acha que agindo em determinada situação você está alimentando a vássena do fazedor, é mais interessante você buscar, na verdade, por que é que você acha que você tem que agir numa situação dessa, né? Ou seja, eu estou dizendo para você olhar para o objeto, para a ação, né? E ver, pô, toda hora eu estou realmente me sentindo compelido a agir aqui, eu preciso dessa ação, ela é necessária, ela é fundamental para mim, ela é fundamental para o campo, para esse papel aqui no campo, né? Porque o que motiva o fazedor é o desfrutador, né? Então, se você estiver alimentando uma vássena para fazer, é porque tem alguma satisfação no fazer. Às vezes, Betânia, a satisfação é no mero fazer mesmo. Você vai lá e faz. Alex. Né? Mas tem que ver se isso... Só um momentinho, Fernando, mas tem que ver se o que está te estimulando nisso é um objeto em si, nem que seja a própria ação, ou se é realmente aquela coisa adequada a se fazer, né? Por exemplo, eu tenho que ser sincero, eu não gosto de trabalhar, mas eu trabalho. E quando eu trabalho, eu sei que o campo demanda que eu trabalhe. Entendeu? Outras pessoas dependem do trabalho, ele tem que ser o mais bem feito possível. Né? Agora, se, assim, do meu ponto de vista estritamente pessoal, sem levar em conta a sobrevivência do corpo, etc., não é uma coisa assim que eu curta fazer, mas no contexto do campo é importante que faça. Só um instantinho, Fernando. O que você achou disso aí tudo que a gente falou, Betânia? Não, achei que eu tenho que pensar um pouco, porque tem que refletir. Eu tenho muito prazer em desfrutar do campo inteiro, assim, sabe? Mas não tem problema com isso. Mas fiquei pensando no samadhi, né? Que pode ser uma mesma analogia de apego.
que não sei, estou pensando aqui, sabe? Porque se isso, em alguns momentos, não me leva ao fazedor mesmo, né? Pode ser que leve. E aí é só isso, assim, não que em todas as ações, mas eu estou falando de modo geral, porque eu falo, puta, a vida agora é desfrutar, né? Mas aí, bom, enfim, tenho que analisar um pouco isso. Pois é, aí vem as palavras, né? A vida pode ser um desfrute todo por ela mesma, mas se você encontrar um vínculo muito forte de desfrute com objeto específico, aí vale a pena você interromper o movimento, sabia? Interrompe e Entendi. Interessante. interrompe e vê o que acontece. Faz esse teste, dá uma interrompida mesmo. Tá. Né? Não, interessante. É como as analogias que até o Arlindo fala, né? Do samadhi, porque eu tô nesse sentido, assim, de desfrutar de, puta, como é gostoso isso, né? E aí o samadhi é gostoso, mas e se eu ficar sem meditar, sem entrar nisso? Não que eu faça, eu não estou em samadhi, é um outro tipo de desfrutamento, né? Mas realmente, se eu deixar de fazer isso, isso vai causar algum... É vinculativo, né? Isso tem algum efeito contrário? Posso perceber assim também. É assim que você vê o vínculo. Um dos jeitos de você ver o vínculo é você interromper. É claro que você tem que conter, né? Tem que fazer um pouco de força. Mas do jeito que você está, eu acho que está mais fácil fazer essas contenções, entendeu? E vê o que acontece. Vai lá, você nota que você está Sim, eu vou agindo checar muito. para ver se eu estou vinculada a isso ou não. Vou checar. Checa sim, dá uma olhada. Entendeu? Obrigada. E volta e meia leva o bichinho para passear mesmo, pô. Tem que dar uma volta. Não tem corpinho e mente de ferro, não, cara. O negócio é tudo esse ciclo de carbono aí, né? Não é muito resistente a coisa. Né? Mas faz esse estudo, dá uma testada. Isso tem funcionado legal aqui. Eu faço uns estudos assim. Né? Porque não... se você interrompe e a coisa não é essencial, não deveria te alterar muito, sabe? É isso que eu noto. Às vezes eu interrompo coisas, eu vejo, pô, mas isso não é essencial, será que vai dar problema? Aí eu interrompo para ver. Às vezes tem coisas que enchem a paciência, então eu tenho que ficar investigando, né, vendo por que é aquele vínculo com aquele objeto específico. Mas é legal usar contenção aí, você dá uma contida. Fernando, eu vou ler só o 10 aqui. Nada, Betânia. Eu vou ler só o 10 aqui, só para a gente terminar essa folha. Não, era uma frase, uma microfrase do professor Lindo. Ele falou que, é como ele falou, né? Vai rolar um blitz até o fim. Vai rolando, cara. Rola mesmo, mas é diferente. Ela é um desfrute mais suave, mais gentil. Eu acho também que a gente não se atira, né, mais ao mundo assim para agarrar coisas, né? Não é mais assim, né? Eu vou ler esse 10 e vou terminar aqui, ó. Diferenças não são vistas. Uma pessoa livre não vê diferença entre um pedaço de ouro e as excreções de um corvo. Não quer dizer que ele vá tentar, né, pegar um monte de cocô e comprar alguns quilos, né, de arroz com isso. Não é isso, né? O cara não vai perder o senso de que ele não tem como fazer negócio com isso aqui. Mas ele não vê ele não vê valor intrínseco nas coisas. É por isso que ele não vê diferença. Ele ou ela vê a essência de tudo, porque coisas desejáveis e indesejáveis não são separadas da essência de tudo. Puxa, isso aqui é uma belíssima frase para a gente encerrar. Uma pessoa livre vê a essência de tudo,
Porque coisas que continuam desejáveis e que continuam indesejáveis não são separadas da essência de tudo, né? Então, o Jivamukta ele continua encontrando coisas que para ele são indesejáveis e outras são desejáveis, né? Agora, em última instância, ele entende que essas coisas desejáveis e as indesejáveis são ele também, né? Quem tinha uns poemas legais sobre isso era o Thich Nhat Hanh, né? Aquele monge budista. Ele tinha uns poemas muito fortes com isso aqui, né? Ele ou ela vê a essência de tudo, porque as coisas, sejam elas desejáveis, indesejáveis ou indiferentes a ele, não são separadas da essência de tudo. Pelo contrário, elas são a própria essência, né? Em essência, elas são a essência. Bom, gente, eu vou encerrar aqui que a gente chegou às 10 horas. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? A gente já passou a beça, né? Vamos lá, então. Então, vamos encerrar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta. Gratidão a essa Sampradaya, aos seus ótimos professores. Gratidão a nós e por aí afora.